Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Então, gente, vamos voltar aí com mais um podcast sobre os anos 50. A gente já falou anteriormente sobre a moda da guerra, a gente falou sobre a Segunda Guerra Mundial e fizemos uma breve introdução dos anos 50 e final dos anos 40, né? Isso. E mais com o Dior no podcast passado. Com o New Look, terminamos com o New Look. E agora a gente vai falar sobre a moda dos anos 50 influenciada pelo New Look. Aqui a gente vê a Audrey Hepburn vestindo um Givenchy em Cinderela em Paris. Esse também é um estilista que vai ficar super famoso nessa época. E o interessante é que ele fez vários figurinos para Audrey Hepburn em vários filmes. Figurinos e roupas do dia a dia. Ela era amiga pessoal do Givenchy. Ela, na verdade, foi uma das primeiras a... Quem fala isso é a Lilian Patti. Ela tem 70 coisas sobre Givenchy. E aí ela vai falar que ele, na verdade, quando ela começa a usar, ele não era muito conhecido. E até foi uma espécie de um marketing para ele ali, uma estrela de Hollywood, que era a Audrey, né, utilizando o vestido dele. E assim, muito elegante, né? É que só um detalhe, ela tá ali na escadaria ali no Louvre, né? Isso. Com a Vitória Samotrácia. Aí a gente vai ver agora, né, quem eram as mulheres maravilhosas daquela época que todo mundo queria ser igual. Então a gente vai ter a Betty Grable. Na verdade, essa foto é dos anos 40, mas ela continua sendo ideal de beleza. A gente vai ter a Rita Hayworth, que ela é a grande deusa, né? Mas ela só tinha envolvimento com homens terríveis, assim. Ela não deu sorte, ela... contanto que ela tem uma fala, né? Bem legal que... depois que ela fez Gilda, né? Uhum. Que os homens dormem com Gilda, mas acordam com Rita. Isso aí. E a maravilhosa Greta Garbo. Com as suas sobrancelhas bem marcadas. E a gente pode ver realmente, né? O cabelo, né? Já tá com volume, ou ele tá crescendo, né? E ele tá enrolado, ele não tá mais aquele lisinho, estilo anos 20, aquilo já passou. A boca bem marcada, vermelha, e também a sobrancelha, né? Fina, né? Todo mundo queria ter esse ar. Sabe o que eu acho interessante? É que tanto a Rita quanto a Betty eram aqueles estilos mais sensuais, mais estilos pin-up mesmo, né? Uhum. Enquanto a Greta era mais elegante, né? Era uma elegância. Uma Audrey Hepburn. Uma Audrey, isso. Né? Então... E a Greta, depois ela se retira, né? Uhum. E desaparece. E aqui a gente vai ver, como o corpo feminino era feito nessa época. Então, era construído. Era construído. Porque a gente passou por um momento de construção lá no século XIX. Aí a gente vai ter... uma desconstrução. Pré-Primeira Guerra Mundial. Desconstrução total nos anos 20 e 30. 40 a gente começa um movimento para retornar essa coisa. E agora nos anos 50 a gente tem que ter de novo aquele corpinho montadinho, bonitinho, padronizado. Por debaixo da roupa. Engana, né? Porque, a pessoa na verdade não é assim. Não. E vai completar com aquele ideal de você voltar, das mulheres voltadas para a casa, voltadas para a família, né? Toda uma política feita em cima do final da Segunda Guerra, né? Pra gente ter de novo esse ideal. E o aprisionamento da mulher. Consequente aprisionamento. Se lá no século XIX, né, você era aprisionada duplamente, né, tanto na roupa quanto em casa, aqui é uma tentativa de retornar a isso, né, como a gente falou no podcast passado, né, uma frase, né, do Dior, né, o ideal civilizado de felicidade. E aí a gente vai ter aqui vários tipos, né, de sutiã, de calcinha, que na verdade era em inglês se chama griddle, mas é a nossa cinta, a nossa famosa cinta, aquelas que até hoje a gente vê nas lojas de roupa íntima.
Mas essa cinta era como se fosse a calcinha. Sim. Mais alta. Tinha as calcinhas, como Essa preta da da direita. E tinham essas inteiras, como aqui da esquerda, a primeira lá no alto. Que eram inteiras, né? Mas assim, mesmo assim, a calcinha não era uma calcinha pequenininha. Era uma calçola que ela vinha até a cintura e tal. Ela é mais larga. Era mais justa, assim, pra firmar o corpo também. Não é essa calcinha larga, né? Não, que nem era nos anos 20, não. Ela era justamente pra moldar o corpo. E a novidade também é que essas roupas, principalmente as cintas, eram feitas de nylon. E aí, assim, é molding control, né? Ali, tá vendo ali no alto? Nylon. Isso aí parece até revista de Avon. É, porque as roupas muitas vezes se vendiam nesses calendários. Né? Umas revistinhas de... E isso, tinham catálogos, né? Catálogos. Com preço e tudo, ó. $1. Um preço. $1 no sutiã. Então aqui, esse texto também eu tirei da Almanac Folha na internet, é só procurar lá. Que a gente vai ver exatamente, olha, a foto como era usado, né? Parecem robozinhos. Exatamente. E olha bem, né, a pose delas. Postura. A postura, exatamente. Então, o que ele vai falar, né? A lingerie passou por uma série de transformações ao longo do tempo, como a gente acabou de falar, acompanhando as mudanças culturais e as exigências de uma nova mulher que foi surgindo principalmente durante o século XX. A evolução tecnológica possibilitou o surgimento de novos materiais, como o nylon, que tornou a lingerie mais confortável e durável, duas exigências da vida moderna. Então, assim, era uma coisa que você podia lavar constantemente. No caso da mulher ali que tinha que trabalhar, dona de casa, né? Ela tinha, assim, por você não ter aquelas barbatanas, aquilo tudo. Não. Ela conseguia, de certo modo, se mexer. Sim, era um pouco mais maleável. Mais maleável, né? Não é exatamente um espartilho, mas ele tem quase que a mesma função. Que é afinar a cintura. Comprimir o corpo, de alguma maneira, né? Formar, né? Fazer essa silhueta da mulher. E aqui a gente também tem alguns catálogos, né, pra gente ver como que era esse corpo, né, na década de 50. Justamente esse corpo, né, ampulheta, né, com os ombros naturais, a cintura fina e o quadril largo. Que a gente viu lá no Dior também, né? Que começa lá no look, né? Essas saias amplas, né, que nem ali as saias do meio, né? Isso vai ser... Essas saias são super, né? Anos 50. Anos 50. Com bolinha, com florzinha. Os anos 50 são de bolinhas. São as bolinhas. É a época das bolinhas. O tênisinho ali, né? Um tênisinho. Que aí você já vê uma mistura, né? Que a roupa, ela fica com a minha coisa meio confortável. Esportiva, que é uma herança, né, da moda utilitária, mas também uma moda que retrata essa mulher como um bibelô. Que nem essas roupas aí, né, que é uma volta, né, aos anos, que é uma continuação da moda, né, da guerra, que é confortável, que é utilitária. Isso não se deixou, isso não se esqueceu, isso continuou a ser utilizado. Como as calças, né, que aí agora a gente vai ter calça cigarrete, o tênis, a gente vai ter, né, a camiseta, né, mais confortável. Né, a gente vai ter a saia calça, a saia short, né? Ficou super famosa nos anos 50. E a gente vai ter também, que a gente vai falar mais tarde, a criação dos shorts. Os shorts curtinhos. E aí, assim, como a gente vai ter, né, esse corpo, né? Isso é uma moda, né, casual, pro dia a dia. E aí, o que a gente vai fazer pra noite, né? A gente vai ter esses vestidos maravilhosos, né? Super ousados. Criação do Dior e do Givenchy, que vai ficar super famoso nos anos 50. Esse vestido é um vestido de noiva, que a gente tá vendo, um vestido super volumoso, coisa que não se podia fazer nos anos 40. Por conta da recessão da guerra, por causa né? do racionamento. E são umas escamas, né? Umas camadas. Assim, um vestido parece um bolo, na verdade. Parece. Né? E esse vestido da direita que, apesar da gente ter essa silhueta com um quadril mais largo, a gente vai ver também esses vestidos, né, que parecem um tubinho, né? Vão ser super ajustados ao corpo, cheio de dobras, cheios de drapeados.
Então, assim, a gente vai ver esses dois, mas com muito estilo, né? Com muito glamour. Alta costura, né? Total. Exatamente, é isso que a gente vai ver na alta costura. Aqui eu achei super legal, porque assim, é uma roupa. São na direita. Não, desculpa, na esquerda. É um catálogo de moda dos anos 50, onde a gente vai ver as calças, a gente vai ver bermuda, a gente vai ver a calça cigarrete, essa blusa de gola, né? Rolê. De gola rolê, vai ser moda nos anos 50. E a gente vai ver uma Schiaparelli. Maravilhoso, super usado. Né? E, mal ou bem, essa roupa da Schiaparelli, ela tá super conversando com a moda total, de padrão da época, né? O chapéu, essa silhueta bem fina, com a cintura ajustada, fina. O chapéu, que lembra bastante o chapéu do Dior, né? Que é esse chapéu com aba bem larga. E aqui também a gente vai ver 2 vestidos do Dior, né? Como... Só pra gente ver, né? Que ela vai ser tão ampla, ela vai poder ser, né, ampla, como ela vai poder ser bem justinha ao corpo. Que lembra bastante Poiré, né? Que ela vai afunilando, né? Nas pernas, né? Isso. Quando a mulher não conseguir nem andar direito, né? Acabar, né? Vai dar... Por causa disso, dessa volta, né, da mulher como um bibelô. Dela não conseguir fazer nada, né? E aqui também. E esse outro, esse de 54, é super retorno daquelas anáguas, né? Do volume das saias. Volume das saias. E aquele terninho dele, que era daquele New Look. Isso, só que maior, né, e com uma saia também mais ampla. Interessante. E um vestido desse estilista que se chama Fontana, um estilista italiano, que é exatamente o contrário, mas ele não deixa de estar dentro dos anos 50, né? Dentro dessa estética dos anos 50. Glamuroso. E agora a gente vai ver os shorts, né? Como eu falei anteriormente. Curtíssimos. Muito curtos. E a gente não tinha mini saia. A gente tinha o short. O short podia. A mini saia não. A mini saia é uma criação dos anos 60, né? Então assim, mas você podia usar short, mas a mini saia ainda não tinha sido inventada. Olha. Então, e isso é muito interessante, porque eu achei nesse site que se chama Vintage Everyday, e ela fala que essa Beverly Ann Ellis, à esquerda, e a Shirley Beach atraem assovios de admiração de... Ele sabe até o nome das pessoas, gente, das fotos. Travis C. Irish. Isso nos Estados Unidos, né? A Quarta Avenida, ó. Porque houve uma disputa judicial depois que essa senhorita Wilson pediu à Câmara Municipal que proibisse o uso de shorts em público. Olha, senhorita Wilson era provavelmente da família tradicional, sim, né? Norte-americana. E olha por que ela queria que os shorts fossem proibidos. Porque a senhora Wilson disse que estava cansada de olhar as pernas feias das mulheres e que os shorts eram apenas uma propaganda ao adultério. Quer dizer, ela tá ali que nem certas pessoas falando que a mulher é estuprada por conta da roupa. Roupa curta. Você vê que a mentalidade não mudou. Não. Muito. Não, então assim... A gente continua tendo essa dualidade, né? Desde os anos 50, isso perdura até hoje. Né? Mas achei super interessante que essa foto tem uma história. Uma anedota, né? E tem outras fotos também de outras mulheres com short. A primeira vez que saíram de short, todo mundo olhando. Nossa! Não, tá uma gracinha com esse sapatinho boneca, né? De baixinho. Sapatilha, short, camiseta até. Com gola rolê. Com gola rolê. Uau! E é engraçado que ela é de cabelinho mais curto, né? Voltou os anos 50, né? Que aí o cabelo, na verdade, dos anos 50, ele vai ser tão comprido ou curto. É variado. Já começa a ter essa mistura, né? Isso. Então, esse momento nas artes é um pouco confuso, porque o que acontece? Quando a gente falou sobre a arte dos anos 20, das vanguardas históricas, acabaram que a gente não tinha muito a representação de um corpo feminino da época, por conta do surgimento da pintura abstrata e até mesmo daquela arte do Red Maze, que não tinha corpo, né, não tem representação, não é pintura. Então, nos Estados Unidos, o que acontece? A gente falou no podcast passado e nos outros anteriores sobre essa pintura norte-americana que começa então a aparecer nesse período, e é justamente isso, é uma pintura que vai surgir em oposição àquela pintura europeia. Tudo agora que surge nos Estados Unidos é para ir justamente contra
o que se fazia na Europa anteriormente. Então é para se colocar no mundo como uma arte norte-americana. Então a gente vai ver realmente essa arte norte-americana surgir um pouco desprendida, ainda, claro, né? Se a gente pensar, ainda é um processo antropofágico, utilizando os termos da nossa arte, é um processo que ainda se baseia na pintura norte-americana, mas que de certo modo é autêntica, original e que surge como a pintura norte-americana moderna, que é o expressionismo abstrato. Então a pintura expressionista abstrata é a mistura do expressionismo, que foi um movimento alemão, que é a ideia de expressão, de colocar os sentimentos, aquela pintura sem esboço, que muda a paleta realista, enfim, com o abstracionismo, que também é uma arte europeia. Só que eles pegam essas duas artes e juntam e fazem uma coisa totalmente diferente. Essa é a ideia. Então seria uma arte originalmente norte-americana. É o momento em que se colocam os artistas como celebridades. Por exemplo, Pollock. Pollock, ele vai ser fisgado assim pela cultura norte-americana e posicionado como grande artista, quase como se fosse o Picasso norte-americano da época. Ele vai ser a grande estrela, o grande centro de arte se desloca de Paris para Nova York. Então, eu diria até hoje, é um lugar assim de efervescência cultural, enfim, as pessoas vão estudar em Nova York, principalmente quem produz arte contemporânea. A gente vai ter o MoMA, que vai ser dessa época, né, que é o Museu de Arte Moderna. Então, é o momento de produção realmente dessa pintura norte-americana, desprendida da arte europeia, tá? Então, a gente vai ter grandes nomes como Jackson Pollock, William de Kooning, Elaine de Kooning, que foi esposa do William. Ela vai fazer retratos do Kennedy, do presidente Kennedy, o Mark Rothko e o Barnett Newman. Assim, desses artistas, os de Kooning eram que faziam figuração. Os demais, o Pollock, o Rothko e o Newman, são predominantemente, assim, boa parte da carreira deles, né? Eu diria assim, 90% abstracionismo. Então não interessa pra gente porque a gente tá falando de construção do corpo feminino, então seria a representação da mulher, tá? Só pra vocês terem uma ideia, esse é o Pollock, né? Ele tá fazendo uma pintura que se desprende completamente daquela ideia de pintura de cavalete que se coloca no cavalete, igual a pintura europeia, né, em si. E ele cria a action painting, que é essa ação, né, que você pinta se movimentando em torno da tela posicionada no chão. Que são da década de 40 e 50, assim, 40 finalzinho mesmo, né, e pós-Segunda Guerra Mundial. Essa aqui é uma pintura do William de Kooning, que representa uma cena do filme chamado Arroz Amargo, de 1949. Como vocês podem ver, parece uma abstração, né? Um jogo de cores e linhas. Contudo, ele pretendia fazer uma pintura figurativa, representando mulheres desse filme. Veja só a cena representada, né? Final de década de 40. As mulheres com shorts bem curtos ali, né? E assim... É muito desconstruído. Isso, é muito desconstruído. A arte, ela ainda estava, assim, como começa lá no cubismo, a arte estava em busca dessa desconstrução o tempo todo, né? O movimento artístico, enquanto na moda você tinha uma retomada de valores antigos, né? Como, por exemplo, voltar para, não é bem espartilho, mas aquela silhueta bem que prende a mulher, enfim. Na arte você estava tendo um desprendimento completo de tudo que tinha no passado. Então a arte, ela passa a ser sempre uma negação do que tinha no passado, né? E ao mesmo tempo uma releitura, mas sempre repensando. E aí a gente vai ter o William de Kooning, que ele tem essa série chamada Figuras Femininas. Só um detalhe, o de Kooning, ele não era norte-americano, ele era holandês, mas ele se muda em 27, nasce em 1904, ele se muda bem novo, em 1927 para os Estados Unidos e mora em Long Island. Em 1997 ele morre, né? Em 48 ele realiza a primeira exposição individual e em 53 é que ele começa a realizar suas primeiras figuras femininas, que eram representações figurativas, né? Ele vai meio que, de certo modo, abandonar essa técnica abstrata. E ele vai fazer essa mulher com bicicleta. Vejam só essa mulher dele. É possível, vocês entendem alguma coisa? Eu tô vendo 2 peitos. Os peitos, né? Tá parecendo 2 olhos. Isso, ele foca, você vê que é completamente, 53, é completamente diferente da figura feminina que a gente tá, que na moda tá se querendo colocar ali, né, como padrão. Sim, ao contrário.
contrário, que é aquela figura com a cintura muito fina. Isso. Né? Quer dizer, essa mulher, na verdade, é uma mulher da imaginação, né, dele. Né? Totalmente. Totalmente expressionista, assim, com pinceladas, né, loucas. É realmente uma coisa meio Picasso, né? Ele quer dar uma releitura, né? É porque o Picasso, ele deforma, só que tem uma certa clareza, assim, né? Ele fala que é como ele vê, né? Como ele vê isso. Porque o de Kooning, você vê que a pincelada é completamente louca, né? Assim, desorganizado, um quadro desorganizado. Essa aqui é uma foto dele com a mulher dele, a Elaine de Kooning, e uma pintura dele também ali atrás no fundo. E essa aqui é outra mulher que ele faz, outra pintura feminina. Quer dizer, na verdade é uma estilização, né? Você não tem ali um quadro realista, não é um retrato fiel. Por exemplo, esse aqui da Marilyn. Não? A única coisa que lembra a Marilyn é a boca vermelha e o cabelo louro. Na verdade, é uma pintura estilizada, uma referência, e que na verdade a gente só consegue identificar por conta do próprio nome. Bom, nos anos 50 ainda, a gente falando dessa ideia da cultura de massa que surge, né? Eu acho que tá tudo aí atrelado. Se você pensar nessa própria ideia que surgem esses catálogos da Avon, né? Essa coisa que massifica, de certo exatamente. modo, porque essa coisa da feito pra vestir, tem uma ideia de massificação. Sim. Né? Porque você vai usar a mesma roupa que fulano de tal. Você massificou. Então, esse é o momento de massificação, esse pós-guerra, né? Justamente por conta dessa padronização, dessa indústria, né? Voltada pra massa, né? Voltada pra massa. E a pop art, ela surge na Inglaterra, mas ela ganha muita força nos Estados Unidos, claro, né? Porque os Estados Unidos é um lugar muito receptivo para esse tipo de arte que se produz. E esse é um trabalho do Richard Hamilton, que foi um dos fundadores do grupo independente, que foi o grupo que criou a pop art. A ideia da pop art, segundo Hamilton, era fazer uma arte popular, transitória, consumível, a ideia de consumo, né, que é bem forte, principalmente aquela ideia dos eletrodomésticos, das casas serem padronizadas. Tem que ter um aspirador de pó. Não, você tem que ter não só aspirador de pó, você tem que ter uma máquina de lavar louça, de lavar roupa, a secadora, o aspirador de pó, o liquidificador, a torradeira, o fogão, né, o forno, tudo. A geladeira, exatamente. E aí é curioso também surgem os embalados, aquelas coisas embaladas, o presunto, a comida pronta. Tem um micro-ondas. Exatamente. Tem uma cena no Mad Men, na série da HBO, que justamente eles fazendo a propaganda pra essas coisas enlatadas. Eu não lembro exatamente o que era. Mas aí tem uma deixa muito interessante na série, que é o seguinte, que essas coisas elas surgem realmente que a ideia na propaganda era colocada de que facilitaria a vida das donas de casa. Sim. Né? Nesse sentido. Mas ao mesmo tempo aprisiona as mulheres. Porque se você pensar, era feito pra elas, né? Então ela teria mais tempo pra fazer outras coisas dentro de casa. Isso. Entende? Exatamente. Ela ia pegar a salsicha enlatada, ia estar pronto ali, mas ia sobrar mais tempo pra ela cuidar da criança. E ia sobrar mais tempo pra ela passar aspirador de pó. Sim. É como o aspirador de pó também, né? Que a mulher também, ela ganha tempo, mas é o tempo que ela tem pra fazer outras coisas daquela vida dela ali, né? Como uma dona de casa. E aí a pop art, né? Além de ser consumível, de baixo custo, a princípio ela seria uma arte que todo mundo poderia consumir, produzida em massa, jovem, espirituosa, sexy, chamativa, glamourosa e um grande negócio. Porque eles iam vender barato, em massa, em quantidade, e poderiam vender mais barato por ser uma coisa, de repente, feita em série. Sim. Mas, ao mesmo tempo, padronizando, né, tudo. Porque tudo que você faz em série, você acaba padronizando e barateando o produto. Exatamente. E essa vai ser uma discussão do Andy Warhol, que ele vai, por exemplo, as Campbell, que ele vai repetir de forma sem parar. Ele repete a Brillo Box, né, que é aquela repetição, é um questionamento justamente sobre essa produção em série. É um ready-made, se você pensar, porque ele reproduz exatamente como é uma caixa, mas ao mesmo tempo qual a diferença daquela caixa e uma obra de arte, né? Qual a diferença de uma coisa comum de dia a dia? E isso é uma discussão do chão, né? Então, o Andy Warhol, na verdade, é genial. A gente não vai falar dele por conta a representação feminina dele já é 60, né? Quando ele faz a Marilyn, a Elizabeth Taylor, enfim.
Essa colagem do Richard Hamilton de 1956, ela traz exatamente essa ideia do estilo de vida norte-americano. Perfeito, tá? Então, para começar, a sua vista da sua janela dá pro Warner Theater, né? Ela tem ali, você vai ver o cinema, vai ver aquela vida glamurosa, né? Não real. A gente vê ali um escudo da Ford, né? Então você tem um carro de luxo, um quadro de uma revista em quadrinhos, que depois o Lichtenstein vai pegar e vai fazer releitura em cima, né? O Roy Lichtenstein, e só na década de 60. A gente tem uma televisão, então é um lar perfeito. Aquilo que o Dior falou, ideal civilizado da felicidade, né? Então você tem uma TV na sua sala, você tem um presunto em cima de uma mesa. É verdade. Né? Os sofás, eles ficam em torno da mesa. Da televisão, como se endeusando, né? TV. Você tem o Mr. Músculo, que, né? Começa a ser essas sensações de ídolos. Né? E a mulher. E a mulher como objeto. E ela parece estar usando abajur que lembra aquele chapéu da Dior. Exatamente, né? É uma vida totalmente voltada para o consumo e para a imagem, né? Isso aí. Essa é uma crítica, na verdade. Ou seja, quando eu saio, eu vou para o teatro e eu vou mostrar a minha família, né? A minha mulher. E a mulher ideal. É perfeita. Como eu também sou perfeita, porque eu sou este homem que segura um pirulito pop. Né? Assim, é muito louco, né? Que também é uma coisa da cultura de massa. Isso, pirulito. Né? E ao mesmo tempo ali uma vitrola, né? Super moderna, ultra mega moderna. Então veja só, isso é um lar perfeito. Que é bem exatamente nesse momento, né, que começa o American Dream, né? Que é exatamente a representação disso tudo. A casa perfeita, o casamento perfeito, os filhos perfeitos, né? Tipo assim... tem um poder aquisitivo pra comprar uma TV, pra comprar uma vitrola, pra ter um aspirador de pó. É que tá cortando aqui, mas essa escada ali tem um aspirador de pó. Então, quer dizer, é muito sonho americano, né? Isso é uma crítica de um inglês. Nossa. Pros Estados Unidos. Adorei. Né? Muito bom. O que acontece? A pop art não é necessariamente uma arte que vai apresentar os grandes ídolos, as grandes figuras, como a gente vai ver no próximo, no Peter Blake. Mas, assim, é também uma crítica à cultura de massa. É você se apropriar dela e criticá-la. E é isso que faz o Andy Warhol, é isso que faz o Roy Lichtenstein. O pessoal fica, a arte do Andy Warhol é pra mastigador de chiclete, que não entende nada, sabe? Mas não, é muito profunda. Muito genial. E só para concluir essas artes, né, aqui um exemplo da obra do Peter Blake, também foi um artista inglês responsável pela pop art junto com Hamilton. E se vocês verem, são os grandes símbolos da pop art que estão aqui. A Coca-Cola, da pop art não, da cultura de massa. A Coca-Cola, a Marilyn, que nesse momento 60 é um grande sex symbol, né? A Marilyn, só curiosidade, né, ela botou não era silicone, né? Ela fez uma operação, um implante nos seios, né? Então, quer dizer, você começa a fez plástica, botou uma prótese no queixo. Então, essa coisa da modificação do corpo mesmo para se adaptar a determinados padrões, né? Não sabia disso. Gente, eu não sabia que ela tinha feito cirurgias plásticas. Fez. Então, essa coisa de se adaptar mesmo para ser uma estrela de cinema, né? Olha só. A gente, além da Marilyn, tem um super-homem com a sua mocinha, né? A gente tem uma pin-up, que a gente falou, né? Nos anos 40 vira essa idade do ouro durante a guerra, mas nos anos 50 essa produção ainda se mantém, né? A gente vai ter também o surgimento da revista Playboy, então a massificação do próprio corpo feminino, né? Nesse momento, a bandeira dos Estados Unidos, o cigarro, o monociclo, o barbeador. Nossa, é elétrico. O Elvis Presley, né? Que é a grande figura aí dos anos 50, né? Dos rebeldes. Então a gente vai terminar aqui esse podcast e vamos começar na outra semana falando sobre os rebeldes dos anos 50. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram e clica no sininho para receber as nossas notificações. Um beijo para vocês e até semana que vem.